Nós temos 4 personagens que são apresentados na Brit Hadashah, que é a nova aliança, ali em Judas e em Apocalipse. Judas, versículo 11, e Apocalipse, capítulo 2. São 3, esses 3 estão aqui: Caim, Balaão, Corá e Jezabel. Nós vemos esses 3 apresentados em Judas, os 3 primeiros, Caim, Balaão e Corá. E temos em Apocalipse, capítulo 2, ali na mensagem para a igreja de Tiatira, onde diz o Senhor: tu que toleras a Jezabel. São apresentações, né, exemplificações com personagens do Primeiro Testamento. E personagens maus, com certeza, tomados por demônios, por ações maléficas, diabólicas, e com certeza dando muito mau exemplo. Agora são apresentados aqui como uma demonstração de que alguém nos dias de hoje, no meio da igreja, pode atuar da mesma forma, sabendo que, logicamente, são espíritos que trabalham na igreja, porque sempre vai existir espírito da maldade, espírito de prostituição, a organização espiritual. Mas não existe a expressão exatamente espírito de Jezabel, espírito de Caim, não. Aqui são apresentações, né, exemplificações do que é, né, a maldade, são exemplos de maldade. E lógico, eles passam a ser uma representação espiritual. E sabendo também, lógico, que há espíritos que trabalham por trás dessas atitudes, desses comportamentos malignos. Tá? Então podemos dizer de uma certa forma que existe esse espírito que envolveu a Jezabel, que ainda atua no meio do povo de Deus. Esse espírito que esteve com Caim. Quais são esses espíritos? Aqui temos Caim, que seria o assassínio, né? Ele era homicida, é um espírito homicida. Temos também Balaão, que é um espírito de engano, de barganha. Temos o Corá, que é o espírito de rebeldia. E temos Jezabel, que é o espírito de manipulação. Vamos ver se a gente anota aqui rapidinho. Caim é homicídio. Balaão é barganha. Corá, rebelião. E Jezabel, que seria manipulação. Tá? Vou ressaltar novamente. Na Bíblia, nos textos sagrados, não existe espírito de Jezabel, espírito de Corá. Não existem essas afirmações, essas declarações em versículo, nem em texto sagrado. Porém, nós sabemos que quando há comportamentos específicos, há espíritos por trás de uma pessoa. E a pessoa, o nome da pessoa passa a ser uma representação, logicamente, desses espíritos. Por exemplo, Judas, vou dar um exemplo, o Judas Iscariotes. O próprio Jesus falou, temos um diabo no nosso meio. Tem os discípulos e tem um diabo no nosso meio. O próprio Jesus. E o próprio Jesus falou assim, que o diabo trabalhou no coração de Judas. Os apóstolos confirmaram isso, que Satanás operou no coração de Judas. Então, Satanás, a ação demoníaca estava em Judas. Tá? Não existe espírito de Judas, porém, o propósito maligno na vida de uma pessoa se cumpriu e o nome dessa pessoa passa a ser a representação dessa ação diabólica na pessoa. Aí podemos dizer que há muitos Judas na igreja, aí todo mundo já subentende, há muitos Judas na igreja, sim, há muitos Judas que estão fazendo coisas malignas com a traição. Agora, quero salientar isso porque eles especificamente são citados em Judas, vou anotar aqui, Judas, versículo 11, sabendo que Judas somente tem um capítulo, e Apocalipse 2, a mensagem para a igreja de Tiatira, tu que toleras a Jezabel. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Nós temos aí 7 igrejas que sempre estamos estudando. Inclusive, quero convidar você porque vamos ter uma nova matéria na plataforma, vamos estudar o Apocalipse, do começo ao fim, Apocalipse, tá? A revelação apocalíptica, e vamos esmiuçar esse livro tão precioso, onde se culmina o cânon da Brit Hadashah. Tá bom? Te convidamos em breve, já terminamos a matéria de psicologia
bíblica. Meu Deus, vá lá, é algo precioso tudo que aprendemos. Tudo à luz da palavra de Deus e com raiz, logicamente, do hebraico. Isso é algo maravilhoso. Há várias pregações que eu tenho, e quero convidar você também para estar conosco no canal Natanael Solis. É outro canal onde você vai ouvir nossas pregações. Se você quer ouvir pregações, logicamente com base nessa estrutura bíblica, assista ao canal Natanael Solis. Se inscreva lá, te aguardo lá. E olha só, esses espíritos atuaram em pessoas. Nós temos relatos principalmente no livro de Atos, na própria igreja dos apóstolos, a igreja chamada primitiva. Essa igreja também sofreu com ações e comportamentos e ataques de pessoas tomadas por demônios. Pessoas que estão combatendo a obra do Senhor, pessoas que estavam trabalhando contra a obra de Deus, guiadas por espíritos imundos. Eu posso mostrar como esses espíritos se manifestaram já contra os apóstolos, contra Pedro, contra Paulo, contra o grupo dos apóstolos que estava pregando. Nós sabemos que há um grande avivamento ali na igreja de Atos, no derramar do Espírito Santo, no cumprimento da profecia de Joel, e quantas profecias se cumprem ali, onde a glória, o poder, a virtude, a essência, a promessa do Espírito é derramado, e ali nós vamos ver como essa igreja cresce, se estrutura, mas há problemas, onde há homens, há problema. Onde há pessoas, há comportamentos tanto benignos como malignos, e ali, logicamente, o diabo vai querer se infiltrar. A igreja, ela é santa, a igreja é lavada, redimida, e ela é composta pelos fiéis, os santos homens de Deus, que foram justificados, são santos porque foram justificados, lavados, e, logicamente, fazem boas obras diante do Senhor. Agora, há infiltrados. O joio sempre vai estar presente e há pessoas que podem ser salvas, podem ser crentes e podem dar vazão para a ação demoníaca. Querido, eu prego o evangelho há muitos anos, graças a Deus já há algumas décadas pastoreio pela misericórdia do Senhor e estou aqui, já vi muita ação dentro da igreja e gente fiel. Inclusive, se eu vacilar, meu irmão, se eu vacilar, eu posso dar lugar ao diabo. E uma pessoa que conhece, que entende, ela pode dar brecha. Por isso, a palavra sempre ensina, não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao diabo. Qualquer pessoa pode sofrer com esses ataques. Isso pode acontecer. Olha só, esse espírito de homicídio, ele vai trabalhar principalmente para acabar com a adoração. Ele detesta essa palavra, adoração. Adorar. Quando se conecta ao altar, de louvor, de adoração, de reconhecimento ao Deus Todo-Poderoso. E quando se estabelece esse altar em nossa vida, nós somos esse altar agora. E juntos nós nos juntamos como igreja, unânimes, como a igreja de Atos fazia, e adorava, exaltava o Senhor, ao ponto de às vezes tremer o lugar onde a igreja estava. Ali em Atos, quando o lugar tremeu, quando eles clamaram a Deus porque estavam sendo perseguidos. Isso falta hoje em dia. Uma igreja unida orando para que faça tremer o lugar. Está faltando esse tremor e essa manifestação da unanimidade da igreja clamando e orando ao Senhor. Agora surge o espírito de homicídio. Esse espírito maligno quer matar. Temos o primeiro mártir, que é Estevão. Você pode ver muitos homens que foram perseguidos. O próprio Herodes mandou matar Tiago, mas vemos aqui o mártir, depois desse avivamento, foi Estevão. E ele estava revestido da graça. Leia em Atos 7, como é que Estevão, cheio da graça, ao ponto de olharem para o rosto e verem um anjo. Esse é o problema desse espírito maligno, homicida. Ele sabe que a pessoa é de Deus, sabe que a pessoa está pregando a verdade, sabe que é uma pessoa consagrada, mesmo que o rosto brilhe com a glória de Deus, a pessoa está tão endemoniada que não consegue ver isso, não consegue ver e vai atacar e vai matar. Ele também tem essa inveja maligna de quem canta, de quem adora, de quem faz a obra de Deus de uma forma digna, de quem traz a palavra com autoridade. Esse é um espírito imundo e nós devemos tomar muito cuidado. Repito, porque pode entrar em qualquer um de nós. Quando há inveja e a maldade para matar, com certeza
esse espírito maligno está se manifestando. O mesmo que atuou em Caim. Quando os fariseus se manifestaram com ódio, diz que tinham inveja e tinham ódio. A inveja e o ódio e o desejo de acabar com a autoridade e a glória que eles tinham. Porque não tinha como ofuscar, não tinha como tirar, não tinha como apagar essa virtude que estava nos discípulos. Por quê? Porque havia sinais, havia maravilhas, havia tanta coisa preciosa. Era paralítico andando, os cegos enxergando, a igreja fazendo milagres, mortos sendo ressuscitados. Meu Deus, temos aí Pedro ressuscitando a Dorcas, e vemos como todo mundo se maravilhava. O Eutico Paulo ressuscita, porque ele cai e estava na janela, e é uma manifestação sobrenatural. Meu Deus, quanta coisa preciosa, quanta evidência. Mas a religiosidade dos fariseus fazia com que eles se enchessem de inveja e de ódio e de ira, e mataram a muitos. Lógico, aí veio a perseguição e a igreja se espalhou. Estevão disse: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem de pé. Olha a dimensão gloriosa que este homem estava envolvido, a que nível estava. Mesmo assim, o apedrejaram. A igreja chorou e esse espírito se manifesta. Tome cuidado com esse espírito que quer abafar a glória e a virtude de Deus que está numa pessoa. Tome cuidado com esse espírito que quer matar com inveja aquilo que é verdadeira adoração. E nós temos que vigiar. Tome cuidado. Todos nós podemos estar propensos a isso. Tá? Que não estou defendendo o pastor ou a igreja, não. Esses espíritos podem entrar tanto no pastor, em diácono, em presbítero, em quem você entender. Desde o mais leigo até o mais sabido, pode ser ovelha, pode ser quem for, pode atingir qualquer pessoa. Isso é sério, pode atingir. Eu conheço muito pastor que ele é o dominador, e se alguém adora, se alguém prega mais bonito, se alguém canta, ele quer abafar, ele quer matar, ele quer destruir. Não, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Onde ele é o pomposo, ele é o magnânimo, tudo converge para ele. Eu conheci muita gente assim, que tudo converge para ele. Ele quer festas especiais, ele quer honrarias, ele quer fila de gente dando dinheiro na mão dele, honras, primícias e benefícios, e tudo converge para ele. Já viu gente assim? Tudo converge para ele. Ele manipula, ele age, e lógico, quem se opõe ele vai matar. Ele vai matar, ele vai trabalhar para destruir a verdadeira adoração. Tome cuidado com esse tipo de liderança, como também há pessoas na igreja, às vezes são encarregados de como lideranças de grupos de louvor, de dança, de jovens, de adolescentes, de irmãs, de círculo de oração, e há também esse espírito maligno que quer destruir, quer acabar, como há também na igreja gente que não suporta ver alguém tomado na unção, no poder, verdadeiramente adorando ao Senhor, e vai matar, vai fazer um complô, vai destruir isso, vai provocar isso. Tome cuidado, porque esse espírito às vezes vem para nós e quer tirar a nossa adoração, quer nos desmotivar para adorar ao Eterno. Repreenda isso com autoridade em nome do Senhor. Repreenda isso, porque o espírito que já matou a fé de muita gente, o espírito que já acabou com a vida espiritual de muita gente, já acabou com muitos ministérios, já destruiu família, já destruiu igreja, já desmantelou muita coisa preciosa, porque houve brecha para esse espírito homicida de Caim. Eu te repreendo em nome do Senhor. Temos também aqui Bilam, que é Balaão. É tão feio, esses nomes com Aão, com tio, acho tão feio. Me perdoem quem escreve em português, mas acho tão lindo a expressão em hebraico como ela é original, né? Ram, por exemplo, colocaram um cão. Meu Deus do céu, tem misericórdia. Que tradução horrível. Bilam significa... Tem os nomes, eu falei também aqui. Caim significa possuído, aquele que foi possuído, adquirido na verdade. Adquirido. A própria Havá, que é Eva, falou assim, adquiriu um varão do Senhor. Caim é adquirido. Bilam
Bilam não significa barganha, ele na verdade representa a barganha, mas Balaam significa sem povo, aquele que acaba com o povo, não tem essência, ligação com o povo, essa é a palavra Bilam. E esse camarada aqui, você pode ler lá, o que ele fez quando tentou barganhar, recebeu dinheiro, é um preço maligno. São os que estão sempre barganhando e tirando vantagem. Todos eles se assemelham, esses comportamentos e esses demônios, né? Mas Balaão, na verdade, ele gosta de barganhar e tirar lucro. Lucro, barganha. Ele quer tirar vantagem. Ele engana, é enganador, ele vai proferir coisas malignas, mentirosas. E temos aí tanto falso profeta que só quer receber e está fazendo coisas terríveis. Tanta gente, querido, decore uma coisa que eu vou te falar. Nunca Deus permitirá que um falso profeta fique por tempo ilimitado ou eternamente fazendo a obra maligna que está fazendo. Uma hora a casa de um falso profeta cai. Ele pode dar 1 ano, 5 anos, 10 anos, mas normalmente um falso profeta que só quer barganha, que só quer manipular e só quer tirar vantagem, os seus dias estão contados. Normalmente termina com tragédia e os seus dias estão contados. E aqui no Brasil tem muito disso. E eu te falo, vão cair um por um. Vão cair um por um. E Deus vai purificar, porque Deus vai santificar essa igreja para que haja vida e glória. E o quadro maligno do país, logicamente, é resultado de muitos Balaão que estão aí ministrando e pregando e fazendo a obra de Deus com barganha. Olha só, nós temos um exemplo de Simão Mago em Atos 8. Lembra quando viram que os apóstolos chegaram e estavam impondo as mãos e estão ali, todo mundo recebendo o poder do Espírito de uma forma gloriosa? Simão, esse mago que já tinha seguidores, quis comprar, quis pagar. Eu dou dinheiro para vocês e vocês me dão. Queria pagar um preço, queria barganhar. O próprio Ananias e a sua esposa Safira também, com engano, fizeram barganha. Todo mundo entregava aos pés dos apóstolos das ofertas, das propriedades que vendiam. Né? Isso tem que ser algo muito por fé e muito dirigido pelo Espírito, para que não vire bagunça. E o que acontece? Vai lá Ananias com sua esposa Safira e eles tentam enganar não a Pedro, mas ao Espírito Santo, como diz Pedro. E eles morrem. Morre primeiro Ananias, depois vem a Safira persistindo no engano e eles morrem. Termina a tragédia de gente que está sempre tirando vantagem. Quanto que eu vou lucrar com isso? Como que eu posso barganhar, fazer barganha? Cuidado com isso. A palavra autoriza quem trabalha pelo Evangelho, ou do Evangelho, também viver do Evangelho. Que todos serão abençoados para que vivam decentemente. Sim, concordo plenamente que um homem que está no altar, que prega, que ministra, que faz, trabalhe, tenha a sua vida, seu sustento e viva na bênção de Deus com a sua família. Claro que sim, isso é bíblico. Desde o passado os sacerdotes faziam isso, viviam, né, de tudo que se produzia no altar. Agora, enriquecer, barganhar, fazer manipulações diabólicas e andar uma vida de luxo, de rei, às custas de gente santa, simples, assalariada, isso é maligno. Então, cuidado com esse espírito de Balaão, que sempre está usando a profecia para poder tirar vantagem, extorquir. Isso é maligno. Nós temos que tomar cuidado com isso. Corá, rebelião. Meu Deus do céu. Quanta gente que se opôs, quanta gente rebelde, quanta gente que quis contradizer, quis atacar e se opor à obra do Senhor. Quanta gente diabólica, lamentavelmente, você vai ver a história de Corá. Leia lá em Números 16, onde ele, entre outros, fizeram uma reunião e se rebelaram contra Moisés. E o Senhor falou assim, isolem eles. Chegou uma hora da rebelião, leia lá em detalhes em Números 16.
quando todo mundo se afastou da tenda, de todas as posses, imagina que estavam ali os filhos, estava toda a agrupação familiar, e estavam todos os rebeldes também, muita gente morreu por causa dele. O que aconteceu? A terra se abriu, os engoliu vivos. E a terra se fechou e foram ali enterrados vivos, veio o juízo do Senhor. Isso, para muita gente, história da carochinha, mas isso é o fim de quem se opõe a quem faz a obra do Senhor dignamente, a quem se opõe aos desígnios do Senhor, a quem se opõe aos preceitos do Senhor e principalmente a liderança instituída por Deus que vive em santidade, porque tem muita liderança maligna. Estou falando que vive em santidade, que vive em honestidade, que vive fazendo a obra de uma forma digna. Isso é algo muito sério. Então, cuidado com esses espíritos imundos que trabalham com a rebelião. Há muitos filhos hoje em dia rebeldes, isso é algo maligno. Há muita gente hoje em dia que sofre, vejo pais sofrendo com esse espírito de rebelião, onde o pai e a mãe não têm mais autonomia, não têm mais autoridade, não têm mais domínio para poder dizer é assim, é horário aqui, é lá. Por quê? Porque há um espírito de rebelião. Comenta aí nos comentários, você conhece filhos que não estão respeitando mais os pais? Você já viu, ou talvez na sua família? Ou talvez você tenha um filho ou uma filha que não te respeita mais, que não aceita mais autoridade, não honra mais pai e mãe. O 5º mandamento diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor te dá. O primeiro mandamento com promessa salientado. Então, a rebelião é algo maligno, que está destruindo a mishpachá, que é a estrutura familiar, está destruindo a harmonia de uma parentela, ao mesmo tempo da própria igreja. Rebelião, isso é antigo também. E temos Isabel. Cuidado com esse nome, tá? Cuidado com o nome Isabel. Muita gente diz que Isabel significa agraciada, não tem nada a ver. Isabel é o nome original de Jezabel, porque a letra verdade, um J não existe no hebraico. Jezabel não existe no hebraico originalmente, é I, é com I. Porque aqui, ó, o Aleph está com pontuação para I, aqui tem o Yod. E o Zain, que seria um Z, com pontuação para A, que é o Kamatz, o Vet, com pontuação para E, e o Lamed, que seria um L. Isabel. Ou seja, Isabel é Jezabel, para quem não sabe. Tá? E Isa significa exaltação. Isa é exaltação. Bel significa... o Bel significa Baal, o deus maligno Baal. Então, exaltação a Baal. De fato, ele era uma mulher consagrada a Baal. O espírito da manipulação. E não pense você que Isabel, ou espírito de Jezabel, somente entra em mulheres. Não. Entra em homens também. Homens que são manipuladores e controladores de uma forma, ou tanto mulher como homem, e normalmente atua com espírito de prostituição. Tá? Eu não gosto do nome Jezabel, então, por favor, cuidado com esse nome Isabel, porque é Jezabel no hebraico. Tem outro estudo no canal que eu falo sobre isso. E eu não gosto da tradução também, não gosto da tradução em hebraico, em português, perdão. Há muitos erros em português, quando colocam para a mãe de João Batista como Isabel. Esse nome aqui não é Isabel, é Elisheva. Já tenho explicado muito sobre isso. O nome verdade da mãe de João Batista é Elisheva. Eli é meu Deus. Eliyahu, tudo que tem Eli significa meu Deus. Quando ele clama, Eli, lama sabachthani, está falando, meu Deus. Então, Elisheva, traduzido como Elizabeth. Esse é o nome correto. Elizabeth, o nome dela está em todos os idiomas que eu conheço. Em espanhol está Elizabeth, em inglês está Elizabeth, em alemão, em francês está Elizabeth. Só em português que traduziram para Isabel. Me perdoem as irmãs que chamam Isabel, mas Isabel é a mesma coisa que Jezabel. Porque aqui em português colocaram J, só que o J não existe no hebraico. Isabel. E essa ação
que exalta Baal, exaltação a Baal, Isabel, está sempre manipulando e prostituindo. Está manipulando para dar o comando do meu jeito. Eu já vi muita gente, tanto homens como mulheres dentro da igreja, através dos anos. Eu estou com 54 anos, querido, e antes dos 20 anos, com 18 anos já comecei a pregar intensamente, 17 para 18 anos. E vi muita coisa na igreja, gente falando, eu faço do jeito que eu quero, aqui se faz do jeito que eu mando, porque eu digo, porque cuidado com esse egocentrismo, e manda tirar, e manda matar, e manda fazer, porque Jezabel é um espírito diabólico e trabalha com sedução na área sexual. Eu já vi muito pastor seduzindo irmãzinha nos corredores, já vi muito pastor seduzindo para tirar dinheiro, já vi muito pastor seduzindo, entra nos pastores, como vi também irmãs, irmãos, líderes, ou na igreja, gente, porque tem autonomia de alguma coisa para poder liderar, ou tem vocação para fazer alguma coisa, se acha dono do pedaço e está sempre trabalhando, manipulando, agindo, extorquindo e ao mesmo tempo seduzindo. É um espírito sedutor, manipulação. Vou colocar aqui também sedução. Sedução, a própria sedução. E estão sempre agindo com suas artimanhas, gente que aparentemente é muito bonita, mas é do Satanás. Sai, demônio da Jezabel, em nome de Jesus. E lógico, aí sempre houve, gente, temos aqui um caso em Atos 13:7. Vou ler até aqui, Atos 13:7. Temos o Elima, chamado Bar Jesus. Bar Jesus. Vamos lá. Bar Jesus. Olha o que diz aqui, Atos 13:6. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. O próprio procônsul, né, era um homem prudente. Este chamando a si a Barnabé e Saulo, procurava ouvir a palavra de Deus. Presta atenção, esse homem que não era judeu, era considerado romano, porque o nome já disse, Sérgio Paulo, ou grego, e estava lá recebendo a palavra com alegria, com devoção. Mas quem estava lá? O sedutor, estava lá o manipulador, o enganador estava lá seduzindo. Tem muito homem que é sedutor, muita mulher que é sedutora também. Mas resistia-lhes Elima, que é o próprio Bar Jesus, encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar a fé do procônsul. Não queria que o procônsul se convertesse. Todavia Saulo, que também chama Paulo, né? Porque nunca foi mudado o nome, você sabe disso, né? Paulo e Saulo são diferentes, são nomes em pronúncias diferentes, idiomas, só isso. Cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele. Por isso que quem tem autoridade de Deus, santidade, tem que olhar para Jezabel. Tem que olhar para esse espírito imundo e falar com autoridade. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e malícia. Que palavras duras, meu Deus. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é um apóstolo ungido de Deus sendo usado. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia. Inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos do caminho do Senhor. Esse endemoniado estava com esse espírito de manipulação e sedução, estava ali impedindo a obra. E apelam no sentimento. Gente, o que eu vi de famílias destruídas, que às vezes uma mulher sedutora, que manda mensagens, que foi lá e operou, e homens também que dão conselhos, que falam como é bonito e tal. Eu já vi muita miséria desse tipo. Esse espírito imundo tem que ser repreendido, meu irmão. Nós temos que orar, porque nós todos estamos propensos a sermos influenciados por essa ação diabólica e repreender. Estou dando com detalhes esse estudo para que você entenda. Creio que você
Compreende se você é alguém que aprecia o poder da palavra de Deus. Todos nós somos falhos, todos nós podemos dar brecha, todos nós podemos ser instrumento de Satanás se a gente não vigiar, se a gente não se santificar, se a gente não ora, se a gente não jejua, se a gente não vive a palavra. Pela misericórdia de Deus estamos de pé, pela misericórdia de Deus estamos aqui. E lógico, por determinação e caráter, porque eu tenho que ter determinação. Muita gente fala assim, só pela misericórdia que você está de pé. Não, e pela minha determinação também, porque eu tenho que ter caráter e falar, não, eu não quero isso e acabou. Eu tenho que ter autoridade para falar, eu não quero isso para a minha vida, eu tenho caráter para isso. Pela graça de Deus, pela virtude de Deus, sim. E pela misericórdia, porque sem Ele nada somos, com certeza. Mas há uma necessidade de decisão, de autoridade para falar, eu não quero isso para a minha vida e acabou. Que o Eterno te abençoe. Te convidamos para estudar conosco na Universidade do Reino. Temos um link aí, temos várias matérias preciosas e, como te falei, terminamos a matéria de psicologia, à luz da palavra, vai entender os mistérios e agora vamos iniciar o livro de Apocalipse, fora do que é escatologia, porque já temos matéria de escatologia. O Eterno nos guarde, deixe um comentário, compartilhe esse estudo, de repente vai servir para muita gente. Que o Eterno te dirija para coisas preciosas. Um abraço e um beijo no coração.